Ministro, a gente vai fechar essa primeira rodada com a Rádio Clube do Pará. A gente vai lá para Breves. E quem vai falar com a gente é o Marcos Onias, que já vai me dizer, Marcos, Breves fica perto de onde? Só para a gente localizar aqui quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos os colegas. Para nós é uma honra muito grande poder participar dessa atividade, desse bate-papo. Breves fica bem próximo à cidade de Portel, que fica na região de integração do Marajó. Para que todos os colegas, o ministro e o povo possam entender, nós estamos na região do Marajó Ocidental, o que é diferente do que o Brasil conhece, né? Como a região do Oriental, por exemplo. Não é uma região de búfalos, mas é uma região de florestas, de igarapés. E é justamente sobre isso, ministro, que a gente tem uma pergunta bastante pertinente. A agricultura familiar também é a base da alimentação do povo do Marajó. O extrativismo do palmito, o açaí, a farinha. Inclusive, em outubro, quando o presidente Lula esteve aqui no nosso município, destacou muito os programas PAA e o PNAE. E a pergunta que nós temos aqui direcionada ao ministro é justamente sobre alguns problemas que ainda são enfrentados pelos pequenos agricultores, como a falta de assistência técnica muitas vezes, a dificuldade de transporte e, às vezes, o pouco acesso ao crédito rural. Diante desses fatos, o que o governo vem fazendo ou deve fazer para melhorar nesse contexto, principalmente aqui na nossa região, ministro? Bom, obrigado, Marcos. Eu vou tentar ser breve na minha resposta a você. Mas, Marcos, o Pará tem sido um lugar de grande atenção do presidente Lula e do Ministério. Nós estamos no dia 20 de janeiro. Dia 8 de janeiro, nós compramos uma fazenda no Pará, na Belém, Brasília, que um agricultor tinha sido morto em novembro, um agricultor de nome Sebastião. Nós compramos, chama-se Campo de Boi, e assim paralisamos o conflito agrário nessa região. O presidente Lula deve fazer, não sei se ele o fará em Salvador, uma grande entrega para a região de Paraupebas e Marabá também, de novos assentamentos, um convênio com a Companhia Vale do Rio Doce. No Pará, nós temos, e na região norte, nós temos um programa chamado Florestas Produtivas, que é de recuperação da cobertura florestal por meio de espécies produtivas, que dão mais resultado econômico do que a soja e a pecuária, às vezes 10 vezes mais, como é o caso, por exemplo, do açaí, é o caso do dendê, é o caso do cupuaçu, é o caso de várias espécies que fazem com que a árvore de pé valha mais do que a sua supressão e o seu corte, né? Ao mesmo tempo, nós estamos apoiando os agricultores com crédito. Eu tenho um resultado do crédito no norte muito importante, que é um resultado que a gente descentralizou o crédito no norte e conseguimos fazer com que o que não tinha de microcrédito agora tenha. Porque o microcrédito não precisa de dar garantias. O agricultor tem a garantia do Fundo Constitucional do Norte. E assim nós estamos bombando no microcrédito. E o microcrédito serve para comprar barcos, motores, comprar automóveis, para logística, que eu sei que a logística na região norte é uma logística muito mais difícil. Serve também para a agroindústria nessa região. Esse programa Florestas Produtivas, que a gente está realizando com financiamento do BNDES, com financiamento da Caixa Econômica Federal, com financiamento do governo federal, a gente já viabilizou mais de 400 milhões, são para as cooperativas, para a agroindústria, para a logística e para melhorar a exploração dessa região. Agora, né, por exemplo, aí do lado de vocês, do lado da Ilha do Marajó, nós temos uma experiência muito bem sucedida no Amapá, em Macapá, na região de Macapá, que uma cooperativa chamada Bioaçaí, ela tem um apoio de uma cooperativa
de uma empresa de biodiesel, e essa empresa de biodiesel está ajudando a Bioaçaí. A Bioaçaí fez um convênio com a empresa de sorvete Bátio de Latte, então ela vende o açaí para Bátio de Latte e recebe assistência técnica do programa de biodiesel nosso. E as casas estão melhorando, as pessoas estão morando com casa, com banheiro, com internet, e estão tendo um progresso muito importante. Por último, você falou sobre assistência técnica. Nós, pela primeira vez na história do Brasil, nós tiramos as exigências para participar do programa de aquisição de alimentos. Com isso, as entidades da região de vocês, da Ilha do Marajó, passaram a vender para o PA. Eu, outro dia, recebi um grupo de mulheres no meu gabinete que a senhora falou: olha, Paulo, agora vai dar certo, porque eu entrei no PA. Né? E a gente sabe das dificuldades que essas associações têm para prestar contas, para ter contratos, para mexer nos seus estatutos. E a gente, percebendo essas dificuldades, nós endereçamos um programa de assistência técnica e extensão rural para essas entidades legalizarem e poderem prestar esse serviço ao programa de aquisição de alimentos e receberem os seus recursos via Conab. Então, o que a gente está fazendo é interiorizar o programa de aquisição de alimentos e o crédito para chegar nos ribeirinhos, para chegar nos quilombolas, para chegar nos extrativistas, para chegar no Brasil real, no interior do Brasil real. E a Ilha do Marajó tem recebido muito esses programas. Eu recebi outro dia um boletim do tanto de crédito e de assistência técnica que nós estamos destinando à Ilha do Marajó, e também um pacote de assistência técnica e um pacote de regularização fundiária para as comunidades quilombolas que estão muito presentes na Ilha do Marajó. Por que a gente não pode vender o queijo da Serra da Canastra? Não é isso? Não pode faltar para o mineiro, mas temos que exportar. Tá certo. Vamos fechar o nosso giro, ministro. Vamos lá para a Rádio Clube do Pará. Vamos voltar para Breves lá com o Marcos Onias. Muito bem, olha, aproveitando que estamos falando em queijo e lembrando, com todo respeito aos nossos colegas de Minas também, mas o Marajó produz um dos melhores queijos do Brasil também, ministro. Tivemos recentemente a COP30 em Belém, na nossa capital, onde muito se discutiu também sobre a agricultura familiar e a participação de muitos jovens nesses eixos. Eu pergunto ao ministro qual seria o plano do governo para justamente garantir o futuro também para essa nova geração de agricultores aqui da nossa região do arquipélago do Marajó, ministro. Olha, eu, do ponto de vista do norte, né, eu acho que o grande programa nosso é o programa de restauração florestal por meio de florestas produtivas e o apoio às cooperativas para o processamento desses alimentos e para sua venda no mercado interno e no mercado externo. Não é? A renda hoje, por exemplo, do açaí, você conhece bem, e o açaí de vocês é um dos melhores do Brasil, né? A renda do açaí hoje está altíssima. Por exemplo, uma coisa que a gente lançou na COP, que você está falando sobre jovens, é tecnologia. Né? Hoje, para você colher o açaí, você tem um método tradicional que é da peconha, que é uma mão de obra muito rara, né? E que é muito difícil de você encontrar e cara também. Né? Nós lançamos aí na COP aquele robô para a colheita do açaí. Ele colhe sozinho o açaí e o cara da peconha, ele pode continuar trabalhando, porque esse mundo é grande, e ele também pode se utilizar desse robô, não é, para colheita do açaí. Então, com isso, você vai diminuir a penosidade do trabalho da pessoa, inclusive a não utilização de trabalho infantil nessa economia do açaí. Nós precisamos, e estamos investindo num programa do BNDES, em agroindústria, mecanizar e processar
para que esse agricultor possa também vender um açaí processado, ele possa vender a polpa do açaí e assim ele agrega valor e pode também vender esse produto naquela época que não tem colheita, então ele pode ter um preço melhor. Eu acho que um desafio que nós temos que lançar é o desafio desse mercado externo ser também, digamos assim, coordenado por brasileiros. Hoje quem coordena o mercado mundial de açaí são belgas, não são brasileiros, né? Então nós temos um mundo para crescer. Você tem também o Dendê. Aí na região do Pará o Dendê está crescendo muito, todo mundo sabe que o Dendê é responsável, por exemplo, para a produção de sabonete. Eu tive aí na fábrica da Natura, em Belém, e a base do sabonete é o óleo de palma, por isso que vem o nome Palmolive. É do óleo de palma, que também está sendo muito utilizado na agricultura familiar, o cupuaçu, né? E também a Amazônia é uma farmácia viva, né? Andiroba, copaíba, são todos medicamentos. Nós podemos erigir também uma indústria farmacêutica muito moderna e uma indústria farmacêutica, mas também de sabonete, de shampoo, baseado na floresta. Então, nós temos que erigir uma economia de altíssima tecnologia na floresta amazônica que gera empregos de qualidade, renda para o seu povo, né? Preservar as árvores, mas desenvolver o povo que mora na Amazônia. Esse é o conceito do presidente Lula.